Olá, Bruno, tudo Tudo bem? bem, você seja muito bem-vinda. Obrigado, um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço você ter aceitado o convite para a gente participar desse bate-papo. E você viu que de última hora a gente conseguiu convidar o Diego Grossi, que é o ex-participante do BBB e que confidenciou publicamente que se enrolou financeiramente com essa história de gastar com jogos, né? Não, excelente, vai dar um bate-papo aqui muito bom, né? Vamos ter aqui questões práticas para a gente E, debater. e o Thiago Godoy você já conhecia? O Thiago não, Ó, não conhecia não. Olha ele aqui. Ô, Thiago, Olá, tudo bom? Boa noite, como é pessoal. que vai? Bem, Tudo bem? Estão me bem, ouvindo bem? vindo bem, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aí com você de novo aqui. Enquanto o Diego não chega, eu Uhum. queria propor que vocês se apresentassem, porque logicamente eu conheço vocês e admiro o trabalho de vocês, mas eu acho que é bacana as pessoas entenderem onde vocês militam, o que vocês fazem e tudo mais. Doutor Renato, acho que o senhor poderia começar. O senhor é muito formal, não? Sobre esse mundo da internet. Muito, muito. Eu adoro uma gravata e também um paletó, um terno, mas ó, essa aqui é a parte disruptiva, não sei se dá para ver aqui ainda, enfim, mas ó, nossa nova marca aqui do escritório, que é bem moderna, Ops. até porque a gente trabalha, né, com direito digital, proteção de dados, Uhum. inteligência artificial, telecom e tecnologia em geral. Então tem que ser disruptivo também, mas eu confesso que eu gosto de uma gravata. Muitas vezes as pessoas brincam aqui, eu mostro aqui esse brochezinho assim, e digo, isso aqui serve como comunicador também. E o pessoal dá risada, enfim. Mas eu estou nessa área já há 27 anos. E claro que a gente começa pequenininho, vai ganhando corpo, a demanda brasileira é muito grande. Eu adoro dar aula, hoje eu dou aula regularmente em 4 universidades. E temos aí várias iniciativas na parte de jogos, de apostas, né? Isso a gente trata daí de inovação em serviços, como todos os serviços financeiros, as bets, como a gente chama, dentre outras questões envolvendo aí segurança da informação, envolvendo invasões, resposta a incidentes, ataques nas redes sociais, enfim, todas as questões que nós vivemos, todos, né? Nós que eu digo, todos que estão aqui junto conosco também, vivemos no nosso dia a dia cada vez mais dependentes desse mundo digital, dessas ferramentas, e agora com muita força a inteligência artificial, que vai ter uma aplicação interessante aqui para os jogos, né? Uma coisa é Uhum. automação, outra coisa é IA, mas a gente já vem discutindo esse impacto e tem até autores que discutem aí que vem sistemas jogando também, representando pessoas que não são pessoas, mas eu deixo para o nosso bate-papo. Então, minha área, direito digital, adoro dar aula, e para quem quiser me seguir aqui, eu trato desses assuntos. E um dos últimos posts meus que chamou muita atenção foi aquela resposta, né, da inteligência artificial de um agente de IA que sugeriu que o adolescente que estava interagindo, né, matasse os seus pais. Enfim, são aquelas alucinações que a gente tem, mas que a gente pode trazer aqui também esse questionamento nas bets, questão Uhum. comportamental, psicológica e a Uhum. própria legislação, o que a gente pode fazer ou não pode. Antes, antes de eu passar para o Thiago, onde você tem dado aula, Renato? Mais por curiosidade pessoal minha. Eu coordeno 3 pós-graduações. Eu dou aula no INSPER, eu dou aula na FAP, eu dou aula na ESPM, dou aula também no Mackenzie. Coordeno também a pós-graduação da Escola Brasileira de Direito, da Escola Paulista de Direito e também da própria FAP. Pós-graduações em Direito Digital, nesses temas todos, proteção de dados, IA, disrupção, startups, enfim, todas essas questões estão dentro aí do nosso, chamar assim, cardápio didático, né, que a gente usa no dia a dia. E que evolui e muda muito rápido. A própria questão das bets que a gente vai discutir aqui começou com uma lei de 2018, depois vieram algumas medidas provisórias e agora temos uma outra lei. Agora temos um outro debate com outros projetos de lei, né? É uma área muito dinâmica e que não necessariamente o direito acompanha na velocidade que deveria. Mas são essas as Uhum. universidades que eu leciono. Bacana. Agora você, Tiagão. Tudo bom. Eu estou na área de educação já há quase 20 anos, especificamente na área de educação financeira há 11 anos, onde eu tive, no início, os primeiros 6 anos nessa área, eu tive a oportunidade de liderar
a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que foi um projeto aí que o Brasil desenvolveu com bastante força na década de 2011, 12 até 2019, mais ou menos. Depois eu fui para a XP, desenvolver ali a estratégia de educação financeira da XP, do Instituto XP, da XP Educação, há algum pouco tempo, 3 anos, eu fundei a minha empresa, que é a Papai Financeiro. A gente desenvolve treinamentos em economia comportamental, finanças pessoais, finanças empresariais, tanto no B2C, né, para pessoa física, quanto nas empresas. A gente tem rodado aí bastante o Brasil nas empresas, em treinamentos comportamentais e de finanças pessoais. Então, tem sido aí minha atuação principal nos últimos 2, 3 anos. Bacana. Então, eu acho que enquanto o Diego não chega, vamos tocando o papo. Eu acho que a gente pode conversar com você, Tiago, porque depois você vai dar a deixa do ponto de vista legal. Essa história, recentemente, essa história do jogo do Tigrinho virou uma febre, né? Assim, de fato, um número muito maior de pessoas chegou a investir e pôr dinheiro nesse negócio com a ideia de atalho, de ganhar dinheiro de forma rápida, a tentação, né, do caminho sem esforço. E a gente sabe, logicamente, que é um mecanismo feito para fazer você perder, né? Isso é igual os cassinos aqui em Las Vegas. Tem uma métrica ali que tem que arrecadar mais do que paga. E não é um pouco mais, é muito mais para pagar toda aquela infraestrutura linda do cassino, funcionários, maquinário, etc., funcionando 24 horas por dia. Você falou um pouco sobre isso nas suas postagens, Tiago, mas como é que o que você poderia complementar? Porque, assim, foi e continua sendo bem bizarro isso na minha visão, né? Que não sou um cara que não tem o hábito de jogar em nada. Então, eu estou acompanhando isso e já há algum tempo, e eu percebi, especialmente em 2024, o quanto que isso escalonou, né? A maneira com que isso bateu aqui no Brasil de uma maneira sem precedentes. Para você ter uma ideia, em janeiro, fevereiro, eu ia nas empresas, isso não estava nem no radar. Agora, de norte a sul, Maranhão, Paraíba, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, aqui em São Paulo, estados que eu estive recentemente, tá? Estou dizendo aqui dos últimos 3 meses onde eu estive. Está batendo 90% isso estou falando das empresas só, tá? Se eu vou para o RH, faço um treinamento, letramento da liderança, treinamento em finanças pessoais, a gente tem vários tipos de treinamento, presenciais, online. E quando a gente vai no RH hoje, quem está medindo está vendo que está batendo 80%, 90% dos colaboradores envolvidos com jogos de aposta. E eles estão descobrindo isso porque o recorde de pedido de afastamento, o recorde de pedido de adiantamento, o consignado, que já era grande, aumenta mais ainda. Então a gente está vendo aí uma calamidade do ponto de vista de número de pessoas envolvidas com isso, volume de gente apostando, né, volume de recursos financeiros apostando. Obviamente as camadas mais vulneráveis acabam sendo as que são mais prejudicadas, então a gente tem aí uma infinidade de problemas que vão acabar acontecendo. Por exemplo, em Santa Catarina, eu fiz um treinamento em algumas empresas ali da região de Brusque, Balneário Camboriú, Itajaí, etc. Regiões onde tem pleno emprego, né, a taxa de desemprego lá é 3%, para você ter uma ideia, então não tem problema nenhum de empregabilidade ali. E o problema das empresas agora lá é que eles não estão conseguindo reter, porque o cara ele tem um problema, ele se endivida, e aí ele já sai daquele emprego, pede uma demissão, pede uma rescisão, tenta negociar a saída dele, para ele pagar a dívida e depois logo ele consegue um emprego na sequência. E o que está acontecendo lá com alguns empregadores é que eles estão fazendo empréstimo por fora. Obviamente eu não posso dizer o nome das empresas, mas eles estão emprestando dinheiro sem juros, emprestando dinheiro por fora para o cara conseguir quitar a dívida para não perder o funcionário, porque o funcionário é bom. O funcionário é um cara que produz, mas que está todo enrolado com dívida, e isso está impactando as empresas. E o prejuízo, que eu acho, só para fechar aqui e deixar para o doutor Renato,
é que o prejuízo ele é muito maior do que o que a gente está conseguindo estimar aqui, né? A gente pega aqui o 117 bilhões, eu levantei alguns números, 117 bilhões de prejuízo potencial que está estimado para o comércio, devido às bets do meio de 2023 para o meio de 2024. Essa é a estimativa no comércio. Então já tem os impactos aí do Natal 2024, que a galera está sem renda para consumir, fora o intangível, né, o menos tangível, o indireto, que é o problema de saúde mental que a gente está vendo nas pessoas que estão endividadas e não estão conseguindo pagar, a produtividade que cai, né, a PwC estuda isso há 12 anos já, impacto do endividamento na produtividade dos colaboradores, inclusive aí nos Estados Unidos, Bruno. Tem um relatório que eles lançam aí já há 13 anos, que mostra quantos bilhões de dólares são perdidos por conta do desequilíbrio financeiro dentro das empresas. Então, eu acho que a gente tem que, né, tratar isso de uma maneira adequada. E, por enquanto, no Brasil, a gente está patinando aí um pouco, ou bastante, em relação a isso. Comparando, por exemplo, com Inglaterra, com o Reino Unido, que já está mais maduro, apesar de ser também lá muito forte, né? Mas pelo menos já tem uma regulamentação um pouco maior do que aqui. Agora, Renato, a legislação vai alcançar coisas como o jogo do Tigrinho, porque essencialmente ela está regulando as apostas esportivas, não? Ou eu estou por fora? Então, Bruno, a lei ela tem, vamos separar aqui 3 pontos, né? Primeiro ponto, ela trata da cota fixa. Então, o apostador ele tem que saber quanto que ele vai ganhar. Essa é a primeira premissa, né? A segunda é que não pode ter, a gente chama de alha, não pode ter a sorte em si. Então você tem que ter algum tipo de estratégia. O terceiro ponto é que você tem que ter uma autorização para você explorar esse tipo de jogo, ou esses jogos, né? Vamos dizer assim. Então, a gente já começa de trás para frente, né? Quando você não tem esse registro aqui no Brasil, você já começa com a ilegalidade. E aí vem aquela questão, mas a plataforma não está no Brasil, está sediada, né? Está hosteada, como o pessoal chama, em outro país, os servidores estão em outro local, mas pela própria característica da internet, os usuários brasileiros ou de qualquer outro país conseguem acessar. Mas isso não afasta a ilegalidade. Como é que a gente pode resolver isso? Então é através do bloqueio de IPs, muito parecido com aquilo que a gente discutia, o bloqueio do WhatsApp, o bloqueio do X, né, do Twitter, de outras aplicações, etc. Você não fecha totalmente, mas você consegue diminuir boa parte desses acessos. Mas é um desafio porque a maior parte, para não dizer na totalidade dessas empresas, estão localizadas fora do Brasil. Mas a maior parte também dessas empresas que querem agir legitimamente, legalmente, optaram por se registrar aqui no Brasil e seguir a nossa regulação. E o segundo e o terceiro ponto que eu citei no início, aliás, o primeiro e o segundo, eles têm essa relação direta. Por isso que o Tigrinho tem essas restrições, né? Em função da alha e em função da cota fixa. Tem um componente, que é o componente do Thiago, que é muito relevante e que eu defendo que a lei talvez tivesse, ela traz pontos sutis, mas talvez fosse o caso, talvez não. É o caso de nós termos uma obrigação mais incisiva, por lei mesmo, do ponto de vista da obrigatoriedade da educação. Então, hoje nós temos a questão econômica, que motiva esse gigantesco número de apostas, esse mercado regulado, inclusive. Inclusive, as apostas já têm um histórico no Brasil e no mundo já enorme, né? Isso não é do dia para a noite. Temos aí, desde a época da loteria esportiva, Mega Sena, etc. Enfim, as loterias, as apostas regulamentadas pelo governo. Então, o brasileiro, ele, como também o americano, que aposta muito em loteria federal, estadual lá, já sabe. Eu não vou citar aqui a questão do jogo do bicho, porque o jogo do bicho ele não é permitido, né? Eu sei que vai dizer que muita gente joga, mas pela lei ele não pode ser aceito. Mas o fato é que no contexto o brasileiro já está acostumado a apostar. Quando a internet vem com força e traz essa, entre aspas, inclusão digital e possibilita uma gama gigantesca de uma aposta de um jeito diferente, então o sujeito vai lá, tem o tigrinho, tem imagens, tem convites, tem animações, tem inteligência artificial,
tem propostas, tem canais de comunicação diretos e objetivos, então a pessoa é bombardeada com opções, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, etc. Seja do lado regulamentado, seja do lado informal, até do lado do estelionato, a gente tem essa dificuldade das pessoas compreenderem, primeiro, o que é legal, o que é seguro, o que não é seguro do ponto de vista da legislação. Segundo, de entender, e aí novamente a educação do Thiago, entender quais são os riscos. Tanto que na lei está dizendo, né? Então essa parte dos riscos elas devem ser informadas, né? As BETs, elas têm que ter essas iniciativas, mas falta aí um detalhamento ainda maior. Essa parte da percepção, que talvez mascare os riscos que a gente está discutindo e vivenciando hoje. E vejo até como uma oportunidade de mercado para os entes, para as players, os bets regulados, aqueles que adotarem essa postura mais direta e objetiva, dizendo, olha, o meu negócio, ele é legítimo, ele é autorizado, ele é legal, existem riscos, eu quero avisar para você quais são os riscos, etc. Vem de forma transparente e objetiva, ele vai passar esse sentimento de seriedade e vai trazer uma vantagem competitiva. Então eu vejo também essa oportunidade daqueles entes regulados, seja por obrigação legal, mas do ponto de vista mais intensivo, efetivamente. Até para afastar, né? A gente começou a discussão aqui no Tigrinho, até para afastar esses jogos que não estão autorizados e que tanto seduzem o público. Existem também discussões da própria educação, da psicologia, etc., mas a gente não pode negar, como você tem no início a questão econômica, as pessoas precisam de dinheiro, a maior parte da população brasileira não ganha o suficiente, então eles veem, o cidadão vê isso como uma oportunidade mais dinâmica, ao contrário das loterias tradicionais, Mega Sena, etc., enfim, mais dinâmica de ter uma sensação de que parece que realmente, né, ela está jogando. Na parte regulada, o parece vira realidade. Então, existem apostadores profissionais que estudam, que se preparam, né, que adotam soluções técnicas de automação, de inteligência artificial para poder apostar com mais técnica. Isso é legítimo. Não deixa de ser também um business para a pessoa em si. Mas outras que se confundem e acabam indo para aquele lado não regulado ou a própria questão do vício. E tem até um nome técnico que é daqui a pouco eu vejo aqui, né, ludopatia, né? A ludopatia que deve ser evitada, esse vício de jogar. Que é o que a gente pauta hoje, a gente vê pautado hoje, né, na mídia. O Thiago citou aqui a questão dos empréstimos, né? O sujeito faz de tudo. Essa é uma característica, né, de pessoas que são viciadas em jogos. E não é por mal, né? Porque a pessoa não consegue se livrar, como tem outros vícios também. Então, ela penhora a casa, ela dá como garantia, ela faz financiamentos, vem muitas vezes do lado não regulado, vem uma proposta de financiamento. Eu sei que você joga, e aí tem a questão de dados também, né? Proteção de dados. Eu sei que você joga, mas eu te dou aqui um empréstimo aqui imediatamente, etc. Não fala quais são as taxas de juros, vira uma espécie de agiotagem. Enfim, fato é que a pessoa chega num beco sem saída e as consequências, infelizmente, podem chegar inclusive ao próprio suicídio. Por isso que eu foquei tanto na questão da educação, até como vantagem competitiva, mas isso é uma imposição legal. É que a lei ela vai até certo ponto, e depois de certo ponto fica o próprio mercado aí apto a regular. Claro que vou até dar um palpite aqui, nós teremos aí, sem dúvida, aí mais detalhamento aí pelo Ministério da Fazenda, enfim, com portarias, atos administrativos, mas enquanto isso não chega, por que não aproveitar esse vácuo legislativo e trazer algo mais positivo, né? Enfim, até rimou. Mas eu paro por aqui. Como advogado eu gosto muito de falar, gosto muito de dar aula, enfim, senão eu não paro mais. Devolvo para o Bruno. Tiago, nessas suas visitas a essas empresas, como é que você dava o seu recado em relação a essa história? O que você falava? Galera, esquece isso do jogo que é uma roubada. Como é que... Porque é diferente você falar com o diretor que tem um salário de 50 mil e o cara que tem lá um salário de 5, né? Outra linguagem, né? A gente, assim, quando analisa isso dentro do contexto de uma empresa, tem vários níveis e tem vários tipos de empresas também. Essas empresas que eu tenho ido e que estão realmente com 90% dos colaboradores envolvidos com o jogo de aposta, em grande parte são empresas setor de indústria, né? Então, uma grande parte ali dos colaboradores tem 2 salários mínimos, 3 salários mínimos de renda. E a gente está percebendo
é claro que tem vários níveis aqui, né? Eu não vou apontar para dizer que todo mundo que está envolvido com isso está totalmente caótico e destruído. Mas se você pegar uma régua e conseguir clusterizar esse público, eu diria que dos que estão envolvidos em jogos, pelo menos uns 70%, 80% estão num nível que pode nem ser o vício em si, né? Acho que o vício, quando a gente vai para o vício, entra num nível até um pouco mais grave. Mas mesmo o cara que não está viciado, ele entra numa expectativa, e você levantou essa bola, né, Bruno, que realmente é real, de que ele vai ganhar algum dinheiro com isso. E o que a gente vê na prática é que, né, 99%, e até acho que o dado até mostra isso, né, é 0,1% que vai ter algum ganho nisso. Realmente a plataforma, o algoritmo, ele é feito para que o apostador seja prejudicado e que ele ganhe até uma vez, ganhe uma vez ali e tenha a expectativa de que vai ganhar um retorno muito maior. E aí, na prática, assim, eu estou vendo, por exemplo, gente que perdeu tudo, né? Que a filha apostou o dinheiro do caixa da empresa, né? O cara, pra você ter uma ideia, eu fui fazer uma palestra no Maranhão esses dias, e aí eu tinha um dia de folga. Eu peguei lá um passeio para ir nos Lençóis Maranhenses. E um jipeiro, cara da Toyota, eu nem falei com quem eu trabalhava, não falei nada com o cara. Só perguntei ali sobre, né, ali nos Lençóis, como é que ele trabalhava. E ele falou, cara, acabei de me recuperar, voltei a comprar um Jeep, fiquei 1 ano trabalhando para os outros aqui na região, mas eu já cheguei a ter 9 Jeeps. Esse cara tinha 9 Jeeps, a filha dele cuidava do caixa da empresa, pegou R$ 170 mil e começou a rodar no jogo de aposta, perdeu tudo. E aí esse cara ficou 1 ano ali quebrado para se reerguer. Tem muita história assim, e a gente está vendo que eu acho que, né, um levantamento que o doutor fez também, acho que é muito válido, é que não acredito que a gente vai proibir isso, né? Seria como, sei lá, várias outras coisas que potencialmente podem ser ruins, como, sei lá, o cigarro, né? E não vai se proibir a venda disso, não acredito que vai acontecer isso, nem acho que é o caso. Mas o que acho que a gente precisa fazer é regulamentar, afunilar um pouco mais e principalmente dar condições da pessoa ter consciência que aquilo ali não é um investimento, por exemplo. Isso já seria um primeiro grande passo, né? Jogo de aposta não é investimento, na medida que a gente não tem nenhuma ancoragem de risco-retorno possível, né? Não existe um dado seguro de que há um retorno, né? Não existe mesmo. Então, eu acho que a gente tem que ser mais veemente na hora de trazer essa informação, realmente cercar um pouco já melhorou, mas a gente cercar isso mais um pouco, porque na prática as pessoas estão entrando, e acho que o acesso, né, à internet é diferente, sim, com certeza é diferente das apostas de loteria, por exemplo, porque por mais que hoje você faça uma aposta na loteria pela internet, o ciclo dessa loteria é mais longo um pouco, né? No jogo de aposta é um negócio imediato, né? Então é muito rápido, é infinito, a pessoa pode ficar o dia inteiro ali de madrugada jogando aquilo. E aí tem um agravante também, eu acho que no caso do Brasil principalmente, que é essa associação com o futebol, né, cara? Então eu vejo assim amigos meus que falam, pô, eu tô jogando ali. Tudo bem, acho que para esse cara que não tá apostando muito dinheiro e tem uma reserva, é um dinheiro que para ele não faz diferença nenhuma. Mas é aquela pessoa que gosta de dar o palpite, que gosta de acertar o time, que sempre gostou de falar de futebol e tá ali muitas vezes jogando o dinheiro que ela não pode, né? E aí alguém comentou até aqui, né, de gente que não tá conseguindo comprar comida. E aí quando a gente vai olhar os dados, realmente tá sendo um pouco alarmante, assim, o Bolsa Família, por exemplo, o pessoal jogando, né, o dinheiro do Bolsa Família, que em teoria é uma família que não tem dinheiro para comer direito, está jogando esse dinheiro para tentar ganhar alguma coisa em cima. Então, temos que analisar, eu acho que o que eu queria, em suma, trazer, que a gente tem que analisar muito bem isso, com cuidado, e proteger as pessoas que são mais vulneráveis, tentar proteger ao máximo as pessoas que são mais vulneráveis disso. Renato, você mencionou as exigências da lei. Qual é o status atual? Esses sites, esses joguinhos caíram todos ou ainda estão rodando mesmo que ilegalmente por aí? O Bruno é uma espécie de briga de gato e rato, né?
Então você teve no primeiro momento um bloqueio de várias bets irregulares, mas isso vai voltando de uma outra forma. Então é um trabalho constante aí do Ministério da Fazenda de proceder esses bloqueios, de ir atrás, e não é só bloquear também, né? Acho que a própria parte da investigação, porque existem situações em que o serviço é explorado disfarçadamente do Brasil usando servidores em outros países. Então, não é só ficar também derrubando, né? Ficar também investigando essa exploração irregular. Mas hoje nós temos, nesse momento, já um cenário mais positivo, né? Hoje, eu diria que temos muito mais bettings regulares, que estão operando regularmente, do que, não necessariamente na proporção, mas tínhamos mais antes de setembro, agora setembro de 2 meses atrás, né? 3 meses atrás, 2 meses atrás. Mas é um cenário que também agora começa, naquela parte da educação, né, começa a provocar o interesse das pessoas, onde eu acho, né, quais são as empresas que eu posso apostar, quais são as empresas que estão autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Então, a resposta que eu diria para ti é, já foi pior, né? Poderia ser melhor, mas é uma briga de gato e rato, e qual seria a solução? Não diria que tem solução, mas qual seria o caminho para ter mais efetividade, focar também um pouco mais na investigação desses que insistem em desrespeitar o credenciamento ou os bloqueios que estão sendo feitos. Então a lei ela vem, Bruno, ela não vai resolver o problema, mas ela vai diminuir, trazer condições de gerir esse problema. Por isso, novamente, que eu trouxe um foco muito direto aí na questão da educação. Tem a questão do valor também, né? Então você tem uma taxa de credenciamento, se não me engano, em torno de 30 milhões, alguma coisa assim. Tem a tributação de 12 e 15 12 do faturamento bruto para a BET, 15 para o apostador. E isso pode ser usado, poderia ser usado também para iniciativas, né? Nessa investigação, iniciativas educativas, promoções, enfim, etc. E até a própria questão do Bolsa Família, que existe hoje essa dificuldade técnica, etc., mas esse dinheiro pode servir de investimento para que se estruture um modelo e que não só a Bolsa Família, mas que você consiga trazer certos bloqueios e impedir que a pessoa que é contumaz, que é compulsiva, continue, muitas vezes até contra a sua vontade lógica, mas é a favor da sua vontade carnal, vamos chamar assim, para que ela tenha mais dificuldades e esses bloqueios sejam efetivos. Então, um exemplozinho aqui, né? Pensando. Então, quando tem certos limites, o sujeito segue um perfil, vai passar para um valor mais alto, etc., apareceu um alerta, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? E como a gente faz nota, por exemplo, na questão de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, então aquele simples contrato, clique ou cookie que você concorda, etc., quando você quer chamar atenção, coloca ali na tela, né, um alerta, uma cor vermelha, por exemplo, ou laranja, e fala, você tem certeza que você quer clicar nisso mesmo? Né, que primeiro é algo fora do padrão. Por favor, nunca apareceu um negócio desse, né? Segundo, com aquela letra, o sujeito vai, no mínimo, parar e pensar, falou, o que é isso? A primeira reação, será que alguém invadiu alguma coisa? Mas deixa eu ver. Aí vem a informação, olha, nós estamos tratando o dado pessoal dessa forma sensada, ou, no caso das bets, olha, você chegou num patamar aqui que agora pode ser mais sensível, etc. Não quer fazer um treinozinho? Ou trazer, olha, veja o que aconteceu, etc. Outro dia me perguntaram, mas faz algo igual do cigarro, né? E outro dia também eu vi, alguém me contou, ou saiu na mídia, dizendo que para algumas pessoas o alerta do cigarro, aquelas imagens das pessoas doentes, etc., acaba estimulando mais. Eu falei, mas como? Pela lógica, se eu vejo aquilo, não me estimula mais. Vamos usar um outro exemplo também do rótulo, né? Então, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, hoje, e a lei brasileira é muito evoluída nesse ponto, então, vamos pegar aqui doces, né? Então, vem lá o bombom, vem alto teor de açúcar, né? Alto teor de gordura. E vem grande, hoje não vem mais pequeno, não é mais pequenininho, hoje é grande. Então, eu confesso, para mim, funciona, né? Eu, quando olho aquilo, eu penso 2 vezes. Eu falo, nossa, mas o que eu vou fazer, etc. Então, não vou dizer que eu deixo de consumir, mas ao invés de pegar 2, eu pego um, ou pego um indivíduo no meio. Então, são formas de passar a consciência. A mesma coisa do cinto de segurança, né? Lembra como era a questão do cinto de segurança? Então, era aquela discussão.
o cinto, ele pode salvar a tua vida? Né? Vamos lá, 1985, que era isso, se não me engano. O cinto pode salvar a tua vida? Pode. Você quer morrer? Não. Então por que você não usa cinto? Porque incomoda. Mas o que é mais importante para você? Incomodar ou salvar a tua vida? Salva a vida. Então por que você não usa o cinto? Porque incomoda. Ele continua repetindo. Mas está fora da lógica. Está na lógica, mas não está na lógica. Aí quando você vem, tá bom. Então é o seguinte, já que você concorda, mas não usa, então agora eu vou tirar o dinheiro, eu vou te multar. Né? E aí, olha que interessante. Aí a multa, porque hoje são muito poucas pessoas que são multadas sem cinto, né? Uhum. Até porque a maioria usa, mas enfim. Mas a multa acabou provocando, despertando esse comportamento. Né? Então, hoje todo mundo responde, vou usar cinto, não é necessariamente por causa da multa. Não é. A resposta hoje não é pela multa, é pela segurança. Então, inverteu a percepção. Mas aí, o que pode explicar melhor aqui, acho que é o Thiago, essa parte do raciocínio lógico, enfim, etc., que eu acho que seria o grande... E acho que travou, Tiagão. Travou, né? Manda bala, assume o comando aí. Aqui, entrou ligação Fala aqui, mas já recusei. aí. Uhum. Assim, esse paralelo com o cinto de segurança é muito bom, acho que com o cigarro também, porque fundamentalmente a gente está falando de mudança de cultura. A gente tem algumas coisas, assim, acho que na cultura atual, né, no zeitgeist atual, que a gente vai acabar tendo que se entender com isso, porque nós vivemos uma sociedade mais imediatista e a tendência humana é ser imediatista, acho que fazendo esse gancho aqui com a parte da economia comportamental. Nós temos mais acesso, temos mais facilidade para acessar consumo, por exemplo, tem vários estudos mostrando que a gente está mais consumista na média por conta dessa facilidade de consumir. O user experience, né, a experiência do usuário, tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado maligno também. Compre com um clique, né, você ter ali acesso rápido e fácil a bens de consumo, tem a sua contraparte, que é uma população mais endividada mesmo por consumo. Acho que junto com isso a gente está falando da Bet, que hoje a pessoa acessa com um clique, ela aposta, e ela não sabe realmente o malefício que aquilo ali potencialmente pode causar para ela. Acho que esse é o ponto aqui que a gente encontra de interseção, que é aí, assim, eu acredito que pela legislação a gente pode fazer isso, como no cinto de segurança, não vai ser tão efetivo quanto você multar o sujeito que ele está sem cinto. É claro que educar, além de ser mais caro, ele tem uma efetividade muito menor, né, na prática. Quando a gente começou a multar, as pessoas realmente respeitaram a lei, mas eu acho que do caso aqui na aposta, a gente mostrar mais as histórias das pessoas que estão realmente sendo prejudicadas com isso, a gente mostrar mais que isso não é uma brincadeira, não existem limites aí para serem respeitados, e talvez até de alguma maneira, eu não sei, provavelmente é possível fazer, claro, acho que a vontade não é tecnológica, mas talvez é uma vontade econômica que deveria ser algo a ser pensado, a pessoa ter um limite mesmo, sabe? Ela não poder jogar, ela ter uma barreira ali que ela não possa ser mais acessar aquilo, né? Então acho que é uma combinação de coisas para que isso seja minimamente mais seguro, com mais informação para a pessoa pensar duas vezes, em vez dela pegar dois biscoitos, ela pegar um só, porque o ser humano, na prática, ele tem a tendência a ser imediatista, a querer recompensa rápida, a acreditar, e a gente está vendo aí as pirâmides, né? A gente está falando de jogos aqui, mas tem aí infinitos golpes hoje na internet, pirâmides financeiras, a CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários, que vai regulamentar tudo isso, corre atrás também, porque os golpes são inovadores, eles não conseguem ter legislação para poder proteger, porque os golpistas são mais eficientes, são mais rápidos na tecnologia, e a gente está correndo atrás disso. Acho que é esse o trabalho, né? Olhar para o perigo e esse potencial para todos, colocar a regulamentação correta, e junto com isso, acho que a educação, né, é a única maneira também da gente ter essa consciência para que a pessoa tenha mais poder na tomada de decisão para a vida dela. Renato, no final das contas, o Tigrinho está fora do ar. Não está mais disponível, né? Para a grande maioria das pessoas, eu diria que elas têm bastante dificuldade de acessar.
sem adentrar em outras questões técnicas, que algumas pessoas conseguem acessar, mas a maior parte hoje já não consegue mais. Isso é positivo. Mas quanto tempo, né, Bruno, demorou para que nós chegássemos a esse ponto? Quantas pessoas não jogaram e não tiveram problemas, né? Prejuízos, etc. E aí é o que o Thiago estava falando, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Então a tecnologia ela vem, ela é vomitada na nossa frente, mas com muita intensidade. É muito difícil acompanhar. Quando me perguntam, né, então, o que você acha que vai acontecer daqui a 3 anos com o direito, para exemplificar? Vamos ter um juiz digital, humano, mas digital 24/7? Não tenho dúvida nenhuma. O juiz vai estar conectado com plataformas, até com as bets. Nós vamos ter essas questões. O juiz não vai dar uma ordem, o juiz vai dar um comando, né? Ele vai estar investido no poder de dar esse comando. Então muita coisa vai mudar muito. Quando eu digo isso, para os meus colegas, inclusive do direito, muita gente fica assim, preocupada e fala, até alguns dizem, não, a gente vai morrer antes, né? Eu falei, não, estou falando em 3 anos e vai acontecer. Só para ilustrar, né, a velocidade que a gente tem hoje e o que provoca essa dificuldade. Então, questão do Tigrinho, poderíamos ter evitado o Tigrinho já há muito tempo atrás, ou antes dele ser lançado? Sim. A primeira lei é de 2018, só que ela não foi regulamentada, passou o prazo. Regulamentação é um ato simples, um decreto, né, presidencial que você faz. Mas passou, como tantas leis passam. Será que não poderíamos ter um recurso de automação junto com o IA, por exemplo, para dar esses alertas, fazer esse mapeamento? Então, seria mais ou menos o seguinte, olha, nós temos essa lei, ela precisa ser regulamentada e o contexto do mercado é esse, a sociedade tem tais e tais riscos, então isso aqui vai ser a prioridade tal. E a gente resolve com isso. E a assinatura hoje é digital das sanções, dos decretos, etc. É uma questão da gente se acostumar, né, com essa evolução tecnológica. Só que é um desafio, que cada vez fica mais rápido. E eu sei que a gente volta no tema, mas é como educar minimamente as pessoas para terem essa percepção e conseguirem fazer o seu juízo de valor de risco, né? Porque eu sei que mesmo assim, é uma questão mais psicológica, enfim, mas mesmo assim a pessoa concordando, muitas vezes ela vai querer apostar. Mas aí a gente tem que ter essas travas técnicas para segurar isso, como a gente colocou aqui de rótulo, o Thiago colocou também, enfim, do desestímulo, etc. Então também não é só educar, a gente também tem que, o Estado tem que ter também esses bloqueios. Mas se a lei tivesse sido regulamentada lá em 2018, o Tigrinho provavelmente não existiria, não teria chegado aqui porque já teria sido bloqueado logo no início. Então nós teríamos evitado aí uma série de questões. Eu não sei se vocês têm essa resposta. O Tigrinho foi um fenômeno brasileiro ou ele estava em outros lugares também? Acho que ele é global, né, Thiago? Você lembra? É o Fortune Tiger, né? O Fortune Tiger está por aí, em todo lugar. Ele foi o primeiro aí, acho que dos que ficaram maiores. Tinha o Foguetinho também. E aí esses jogos, a promessa que eles estão oferecendo aí é absurda, né? E teve até um escândalo com vários influenciadores recente, que os caras estavam divulgando, eles filmam a tela, jogam sei lá quantas vezes, aí filmam a tela, às vezes que eles ganham, eles mostram como se eles toda hora estivessem ganhando. E aí teve até alguns influenciadores aí que vazaram os contratos deles e o cara ganhava um percentual em cima da perda dos seguidores dele. Então, assim, eu acho que, é claro que tem vários lados da história, a gente não pode ser unilateral, mas eu tenho falado bastante que a gente tem que cuidar de quem a gente está seguindo, porque tem uma galera aí que está ganhando muito dinheiro mentindo, né? Porque o cara está fingindo que ele está ganhando naquilo, ele não está ganhando, mas ele está ganhando, inclusive, em cima de quem está perdendo. E são pessoas com milhões e milhões e milhões de seguidores e que estão realmente sendo responsáveis, corresponsáveis por essa catástrofe. Eu acho que tem que ter o máximo de cuidado para que a pessoa que entra nisso, se ela está entrando nisso, ela tem, acho que o direito de escolher isso, ela tem que ter uma trava de informações tal que ela tenha ali proteções, camadas de proteção. É a história do mercado financeiro dos anos 80 para o mercado financeiro de hoje, né? Hoje você consegue acessar mais produtos, mas mesmo não estou comparando, né, mercado de aposta com mercado financeiro, não, são coisas completamente diferentes, mas a gente tem hoje um compliance, né, a gente tem um suitability, o cara que trabalha na instituição financeira, ele responde por aquilo, né, tem uma regulamentação para ele
seguir aquela indicação. Isso foram coisas sendo construídas aí durante o tempo. Eu acho que no mercado de apostas a gente tem que ser mais rigoroso para que essa grande parte da população que está sendo prejudicada não tenha esse acesso fácil, né? Acho que isso é um próximo passo aí que precisa acontecer. Tem uma pessoa que comentou aqui, inclusive, né, que no Hospital das Clínicas tem um pessoal que trata vício, compulsão, e parece que está batendo recorde no atendimento às pessoas que estão viciadas em jogos, né? Então, acho que começa por esse público mais vulnerável, que é bem significativo. Eu queria. Isso que você falou de influenciadores que indicam, né, o jogo, eu fiquei surpreso, lógico que eu não vou mencionar o nome, um grande influenciador do universo fitness, que já é sabido que ele tem contratos milionários lícitos, eu digo, a empresa de proteína paga para ele R$ 1 milhão por mês, ele já tem vários acordos. Ainda assim, eu até achei que a conta dele tinha sido hackeada quando eu vi ele promovendo esses jogos. E no fundo, não, ele estava realmente promovendo, porque aquilo deveria, provavelmente deve ter rentabilizado para ele ainda mais. Mas aí eu jogo para você, Renato, o seguinte entendimento que eu ainda não consegui ter. A essência dos jogos que surgiram há muitos anos atrás, décadas, tá, eu acho que na verdade séculos atrás, a essência do jogo é que você é uma bolsa, né? Tanto é que inicialmente o nome é bolsa de apostas. Então, assim, um monte de gente vai lá e eu aposto. O Bruno e o Thiago vão ter uma luta de jiu-jitsu. Então, algumas pessoas apostam que o Thiago vai ganhar, outras pessoas apostam que o Bruno vai ganhar. Se mais pessoas estiverem apostando no Thiago e se as chances dele forem maior, essas pessoas que apostam no Bruno, que está com menores chances, vão rentabilizar mais, porque vai ter mais dinheiro do Thiago que vai para esses apostadores com menor chances, né? Na essência, então, esse é o substrato e o recurso, teoricamente, que entra na aposta é para ser majoritariamente distribuído entre as pessoas que estão apostando, e o cara que faz a bolsa ali ganha o fee dele. Foi assim que surgiu a essência dos jogos. Isso evoluindo, criaram-se as loterias, que, bom, eu não sou um expert, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos e no Brasil elas são públicas. No Brasil é um monopólio único, mas aqui tem muito, porque a legislação é por estado, né? Então tem muito essas lotos, essas coisas. Eu não sei nem os nomes, tem um monte, mas em teoria você sabe que a chance de ganhar é muito pequena, porque como não é atrelado ao Bruno ou ao Thiago que vai ganhar a luta, e sim ao fato de você acertar um número, então é sabido que a chance é 1 em 1 trilhão, sei lá quanto. Agora, a dinâmica, e aí complementando o que o Thiago falou, esses joguinhos, eles têm uma estratégia assim ninja. Ele faz, você entra, as primeiras vezes que você joga, ele até faz você ganhar. Eu não lembro se era numa fase de teste, porque tinha um que você podia baixar, então ele está numa fase de teste, ele te dá um crédito, alguma coisa assim, você joga e você fala, tô ganhando. Aí quando você põe o dinheiro e avança, aí você toma um tombo. A legislação, ela não vai, quando a gente fala de bets, isso não é bets. A legislação nem contempla, né, porque eu nunca joguei, então aqui é a minha fragilidade nessa pauta. A legislação, eu imagino que nem consiga regular isso, porque aquilo lá não é uma bets, é um jogo de azar. Eu não sei nem se define, né? Mas é para a linha do jogo de azar, né? Como é que a legislação interpreta isso? Fica à O vontade. Fortune Tiger é uma roleta mesmo, né? Como se fosse um caça-níquel online. Tem outros tipos também. Não tem critério nenhum, né? Assim, critério nenhum. Tem o critério que ele comanda para estimular a pessoa a ganhar no começo e perder depois, né? Enfim. Mas isso é proibido, Bruno. A roleta é proibida. Cassino não pode ter cassino. Você pode ter. O que é permitido hoje, você tem que ter algum tipo de possibilidade técnica, que a gente chama de estratégia,
para poder jogar. Por isso que o poker hoje uma modalidade esportiva, né? Porque você tem a Uhum. técnica, não é só a área é menor, a área que é a sorte é menor, né? E a cota fixa, vinculada a esportes, por exemplo, você não só sabe quanto você vai ganhar, mas o esporte te dá métricas, né, para que você possa fazer as suas simulações, seus palpites, etc., e daí por diante. Mas começou, você estava falando, Bruno, até lembrei assim, vou fazer um link. Eu também sou economista e voltei a estudar economia para tentar entender as criptomoedas. Algumas eu entendi, outras eu não entendi, acho que não vou entender. Mas lá na economia, a gente tem no conceito da Bolsa de Valores, e aqui eu sei que era do Thiago, né? Papai financeiro que estava lendo aqui até tem um post legal ali, não faça. O que é mais barato, o advogado, divórcio ou uma babá? Achei interessante. Enfim, aliás, já estou seguindo você, tá? Ô, Mas no Lupão, que conceito bom. ali da Bolsa, vamos chamar da Bolsa de Valores, das Bolsas de Valores, né? Não deixa de ser, entre aspas, bem entre aspas, assim, uma aposta, né? Porque quando você está investindo, então vamos usar esse termo que é melhor, investindo, você tem um pedacinho ali que você não sabe se aquilo vai acontecer. São muitas variáveis econômicas dentro de uma estrutura. O próprio Bitcoin, por exemplo, que hoje você tem mais condições técnicas, ele está mais vinculado a questões econômicas, ele varia bastante também, porque teve essa alta gigantesca em função da eleição do Trump, mas não sabia se o Trump ia ganhar ou se era a Kamala, enfim, etc. E agora você tem essas oscilações. Então tudo tem um pouquinho de alha, um pouquinho de sorte, mas o que você não pode ter é mais sorte do que técnica. Uhum. É mais ou menos isso. E Perfeito. nessas bolsas, né, que você citou, Bruno, é, você tem realmente essa variação. Então, tem a questão do azarão, né? Vamos chamar assim. Então, que você vem da corrida de cavalos, né? Você aposta naquele lá que é mais fraco. Veja que não é só a alha também. Ele é mais fraco, ele nunca ganhou. Ele teve lá um problema de desenvolvimento, etc. Então eu não vou postar porque a chance dele ganhar é pequena. Mas eu estou pensando, estou raciocinando. Não é só a alha. A alha, quando tem alha, você não pode fazer. Acho que o Thiago queria falar. Não, não, assim, acho que no caso de bolsa, é claro que tem uma infinidade de, até uma pessoa citou aqui opções binárias, a gente tem mercado futuro, a gente tem derivativos, tem coisas mais complexas e que vão exigir realmente um conhecimento maior. E tem até o mercado de ações tradicional, né? Que você vai lá, poxa, você tem a opção de estudar aquela empresa. É claro que é um conhecimento que a pessoa precisa adquirir, mas ela pode estudar uma empresa, o mercado. É claro que ela nunca vai ter certeza do que ela está fazendo, absoluta certeza, mas ela pode ter uma técnica realmente maior para ela, por exemplo, montar uma estrutura, uma carteira de investimentos e, né, durante o tempo, ela ir construindo isso. Eu acho que isso é importante deixar assim para a galera que está com a gente aqui, que você consegue construir uma estratégia de investimento sólida, diversificada, e que te dá condições de acumular patrimônio e uma renda passiva e etc., para você, ao longo do tempo, tendo aí uma estratégia mesmo de investimento para a tua vida de finanças pessoais, por exemplo. Acho que isso é uma coisa que a gente consegue construir com solidez, mesmo pegando uma parte, né, adotando, se você tiver um perfil mais arrojado, você tem uma parcela daquilo ali que você vai entrar em risco, até colocando um percentual ali em criptomoedas, por exemplo, mas sempre com muita, de novo, voltando para a educação, que a gente está falando bastante aqui, com estratégia. Porque o que está acontecendo muito, e eu estou vendo do lado dos investimentos aqui, é gente que não tem um CDB, não tem um produto de renda fixa, não tem um dinheiro ali numa reserva de emergência, pegando lá o único dinheiro que conseguiu poupar e colocando em criptomoeda. Isso é um total desconhecimento em relação a você montar realmente uma estratégia sólida de investimento, que, como o doutor bem disse aqui, né, o Bitcoin subiu, mas ele pode cair igualmente, como já caiu em vários momentos. Tem uma tendência a crescer, mas ninguém consegue garantir isso, até porque não tem um lastro, né? É uma coisa um pouco nova demais para a gente poder adotar como uma estratégia de investimento com tanta veemência. Então, acho que a gente está falando só sobre estratégia de investimento, e aí no lado da aposta, mesmo a pessoa que ela tem uma técnica, ela tem um conhecimento,
ela está jogando com probabilidades muito menores, né? Mesmo um jogador de pôquer profissional é diferente de um cara que está ali construindo uma carteira na Bolsa de Valores, né? E aí, Malado, criptomoeda é o futuro. Acho que a gente tem que sempre ter um pouco de cautela na hora da gente investir. A gente pode investir em criptomoeda. Eu falo para meus alunos, meus mentorados, se você for muito arrojado, coloca ali entre 5% e 10% do seu patrimônio em criptomoeda. Mais do que isso, eu já acho que você está brincando com o desconhecido. Mas aí é a minha visão, eu não sou dono da verdade, só estou trazendo aqui porque a gente pode sim construir uma estratégia muito sólida ao longo dos anos, né? Thiago, sobre isso, eu tenho falado, né, que Uhum, criptomoeda é um produto disruptivo do ponto de vista da tecnologia, do blockchain, mas como uhum, ativo, é um ativo de especulação, né? exato. Então, assim, dá para você apostar e investir em qualquer coisa, mas tem produtos que, o que que é a definição de especulativo? Pode virar pó, Uhum, pode virar nada. exato, É diferente exato. de De uma hora você para outra. comprar uma ação da Coca-Cola, que só se cair um meteoro no planeta Terra, e aí provavelmente a gente vai ter morrido, para a ação da Coca-Cola virar pó. Uhum, E também ninguém vai comprar só Coca-Cola. Você vai comprar Coca-Cola, Pepsi, Guaraná. exato, Você vai fazer um mix de coisas que não são nem só bebidas. Você vai fazer bebidas, telecomunicações e tantas outras coisas, né? Então, exatamente. criptomoeda eu digo que é um produto especulativo. Tem caras no mercado financeiro que eu respeito que ganharam dinheiro com isso, Sim. mas como poderiam ter perdido, e como outros também tão bons quanto perderam. Então Uhum. é praticamente uma aposta, é a bolsa de aposta. É E a gente quase fala isso, muito né? do que deu certo, né? Mas o pessoal lembra do NFT aí, não tem nem 2 anos o NFT, quanto a gente perdeu dinheiro nos NFTs, né? E claro, teve o cara que ganhou o dinheiro no Bitcoin, mas ele também perdeu em outros lugares, ele só não está contando essa história. E aí eu acho que a diferença desse cara para a maioria das pessoas é que esse cara teve recurso financeiro para manejar e arriscar de um nível a tal que ele possa depois agora contar essa história. Mas a história do que perdeu tudo a gente não conta, né? Então acho que tem que ter essa cautela. O, o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Exatamente. Mas olha, Só- aí vem a questão, Bruno, da percepção, né? Então, por exemplo, as pessoas sabem o que que é um Ethereum, por exemplo, sabe o que que é um Bitcoin, uma Monero, né? Então, por que que Uhum. Bitcoin ela tem uma característica econômica mais interessante? Por exemplo, a limitação de 21 milhões, demanda e oferta, uma hora vai acabar. Então, isso acaba sendo um estímulo lógico disso também. As pessoas conhecem isso? Não, mas vamos na Dogecoin, né, por exemplo, só porque alguém vai inventar lá uma moedinha lá, coloca lá uma tokenização e quando lança no dia sobe porque ela tem uma carinha curiosa. Isso não é motivo nem indicativo nenhum de sucesso, mas muita gente não sabe disso, né? A gente volta para a questão da educação. O problema é que a internet Uhum. abriu, né? Então abriu. Então qualquer coisa que está lá chama atenção e isso pode ser um risco, né? Uhum. Agora, quando vocês dois falam que uma das, ou talvez a melhor solução é o conhecimento, é a educação, eu concordo 100% com o que vocês dizem, mas por outro lado, eu sou realista a ponto de dizer o seguinte: num país com mais de 200 milhões de habitantes, com o nível de ignorância e falta de educação que a gente tem, isso não esquece, né? Assim, não somos a Dinamarca, não vai chegar lá. Então, realmente tem que ser através da regulamentação, né? Severa Concordo. e senão é a história do cinto de segurança. Conscientizar estaria todo mundo ainda sem cinto. Pois é. Exatamente. Concordo Tem que ser 100%. pela dor, né? Tem que ser pela dor. Sim. Ou seja, a regulamentação das bets abraçará os tigrinhos por transformar de certa forma em cota fixa. Faz sentido isso, Renato? Não, porque o tigrinho não tem cota fixa, né? Então, só aí a gente já afasta, né? Então, E tem a proibição também da própria roleta do cassino. Então o tigrinho não vai ser regulamentado por essa lei, não vai. ou seja, ele está banido. Tá banido. Boa. Aí tem mais uma. Treinando the trading.
As pessoas compraram BTC pela proposta da descentralização, porém todo governo irá regular. Tá difícil ler porque o meu negócio não para de andar aqui. Porém, todo governo irá regular. Será difícil não rastrear as movimentações, já que todas ficam em blockchain. Eu não sei se eu consegui ler direito, mas... Eu acho que é o contrário, né? Eu estou lendo aqui em paralelo aqui com o meu desktop aqui, porque eu não sei, o meu Instagram sempre ele funciona os primeiros 15 minutos, depois os comentários param. Eu estou aqui no paralelo junto contigo também. Mas o que acontece? O blockchain, ele tem essa característica de permitir o rastreio, exceção da Monero, né? Monero era mais... O algoritmo é diferente, mas a maioria é permitir pelo menos o fluxo, né? Então você consegue acompanhar o fluxo, não a pessoa em si. Mas quando você fala de uma criptomoeda, quando me perguntam disso, fala qual a recomendação você dá se você quer investir? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter uma base mínima econômica. Não pode ser, eu escolhi dentre, sei lá, mais de 10 mil, né, Thiago? Tem hoje mais de 10 mil, eu vou escolher aquela moeda porque ela é bonitinha. Não, tem que ter um motivo. Mas o blockchain, ele permite esse acompanhamento. Agora, da regulação, sim, a tendência legislativa é enorme. A maior parte dos países estão regulando, efetivamente, e vão regular. Tá? As CBDCs, as próprias moedas, né, digitais dos bancos centrais, digital currencies, isso é uma realidade. O Brasil está entre os 36 países, se não me engano, que está regulando. O Drex vai ser a nossa moeda digital. A estrutura é muito semelhante, não é um ativo em si cripto, no padrão regular da palavra, mas tem a base da própria criptografia em si, por isso que é cripto, mas com uma regulação própria dentro de um modelo próprio fechado, etc. Então, regulada. E acima de tudo, vai ser regulada, que é uma tendência. E como você falou, Bruno, a regulação tem que vir e tem que pegar no bolso. Né? Você falou pela dor, tem que pegar no bolso também. Mas eu acredito que a educação, entre aspas, pode ser um termo muito drástico, mas a educação forçada, ela também ajuda bastante. A educação forçada, a lei vem e diz, tem que ter isso aí. Antes de você jogar, você tem que entender, tem que fazer um curso, por exemplo, alguma coisa assim, tem que ter educado. Aquela questão, para aprender a dirigir, a gente tem que fazer autoescola, tem que aprender a dirigir. Para pilotar um avião, eu tenho que fazer o treinamento, começa no aeroclube, depois eu vou para PLA, depois eu vou PLA, e PC, PLA, etc. E assim vai indo. Isso evita muitos problemas, mas é através da educação. Sim. Obrigatória, né? Quer Aumenta a barreira de Thiago? entrada ali, né? Não, eu acho que é nessa linha de você tentar aumentar a barreira de entrada nisso, de alguma maneira. Eu acho que a facilidade com que a pessoa entra tem um contraponto muito grande, que é esse de todo mundo entra, é fácil demais, e esse fácil demais entra a maioria das pessoas que estão desavisadas ali. Então, você aumentar essa barreira de entrada por força da lei, né? Acho que a legislação colocar isso como uma condição sine qua non para que a pessoa possa usar aquilo ali de uma maneira mais efetiva. Mas eu tenho uma tendência também a concordar com o Bruno em relação à efetividade disso no volume que a gente tem. A gente não conseguiu fazer isso com o programa de transferência de renda aqui no Brasil. Não conseguimos ainda vincular a transferência de renda, que no mundo inteiro acontece, inclusive aí nos Estados Unidos, né? Mas na América Latina, do México para baixo, todos os países têm algum tipo de programa de transferência de renda. A gente não conseguiu fazer uma colagem num projeto de educação financeira, por exemplo, para essas famílias. Eu participei ativamente disso em 2014, 15, 16, 17. A gente fez um projeto, inclusive, que foi, na medida do possível, bem sucedido. A gente conseguiu expandir ele pelo Brasil inteiro, na época com o Ministério da Cidadania. Ele ainda existe, ele continua existindo, chama Futuro na Mão, é um projeto que vai... Ele é um projeto, não é de nenhum governo, ele é uma política de Estado, né? Então ele vai, mas mesmo assim não tem um impacto significativo no que deveria acontecer, que é você ver uma família dessa recebendo um recurso e tendo uma orientação adequada para ela poder dar um destino correto, aquilo ali que esses projetos são feitos para a pessoa conseguir garantir a alimentação, a comida no prato e a criança na escola, né? Que eu acho que esse então a gente não conseguiu fazer isso, quiçá num lugar onde a gente tem um interesse econômico muito grande, que é esse mercado de apostas. Eu acho que o ponto aqui é a gente conseguir ter força mesmo de lei para conseguir colocar isso e aumentar a barreira de entrada para que a pessoa possa minimamente saber onde ela está entrando, né?
É a nossa esperança aí. E, Renato, na sua opinião, os cassinos vão chegar no Brasil ou não? Porque se fala nisso desde que eu nasci, e às vezes é um ruído que está mais alto, às vezes é um ruído que está mais baixo. Tem que dar um palpite aqui, né? Vou usar minha IA aqui, enfim. Eu acho, eu acho que talvez em alguns locais que quando você não tem mais incentivos, não tem mais o que fazer, só sobrou aquilo, etc. Talvez de uma forma bem regulada, até de uma forma diferente, mas é um mero palpite. É porque voltou a se falar nisso recentemente, né? Voltou nessa esteira, né? Inclusive das bets digitais. Isso que provocou e restartou essa questão. Mas eu não sei se agora, né, com as últimas notícias e com essas questões envolvendo dependência e todas essas consequências, isso vai enfraquecer o debate. Mas acho que o cassino físico, em locais muito pobres, restritos, etc., se você não tem uma outra alternativa, e se aquela alternativa pode, de uma forma equilibrada, regulada, diminuir o sofrimento, né, daquela população local, talvez possa ser um objeto de estudo mais profundo. Entendi. Agora, de forma prática, alguém que está assistindo e que gosta de jogar, como que a pessoa sabe que onde ela está entrando está legalizado? Tem algum selo? Como é isso? Tem o site do Ministério da Fazenda, eles têm a lista das bets, próprio Google, né? Alguns modelos de IA já trazem também as referências em tempo real. Então você já consegue ter essa lista, uma lista oficial, né, de saber, você coloca o nome da tua bet lá e aparece. E todas elas, basicamente, as apostas estão atreladas ao esporte. É isso ou não? Eu acho que a maior parte sim, eu não lembro se todas estão atreladas ao esporte, é que o esporte fica mais fácil, né, principalmente o futebol. Tanto que você tem, por exemplo, sem fazer propaganda, Sporting Bet, né, mais tradicional, enfim. É mais fácil você ter a cota fixa e afastar a questão da alha como um todo. Não sei se tem alguma outra alternativa semelhante a isso. Tá, mas que não seja esporte, mas é algo tangível. Eu quero dizer assim, olha, vamos apostar em qual escola vai ganhar o Carnaval do Rio. O que eu quero dizer é que não é a roleta, não é o indefinido, o abstrato. Pela lei, você tem margem para ter essa interpretação, né? Porque você não tem só alha, não é sorte. Você vai estudar as escolas, né? Quem está mais preparada, quem tem os maiores recursos, quem tem a maior tradição, quem tem a cor mais interessante, quem está mais popular, enfim. Só que já dei 5, né, indicativos técnicos que podem levar à vitória de uma determinada escola. Então, quando você tira a alha, então você abre a oportunidade de você explorar. E como você verbalizaria de forma simples o que é a cota fixa? É você saber quanto você vai ganhar. Se eu acertar. Aliás, quando você pode ganhar. Isso. Ou seja, eu estou gastando R$ 1 para apostar e seja lá, ó, se eu acertar que o time X vai ganhar de 3-0, eu vou receber de volta 50. É isso. Tem tantas pessoas apostando, então a probabilidade, o percentual que você vai receber é tanto. É isso. Agora, isso não, que nem isso aqui nos Estados Unidos sofre variação. Porque é natural, né? No momento que eu investi, a cotação estava Thiago vai no tênis dar 6-0 no Bruno. Só que passado 2 horas, isso pode começar a oscilar. Então, pelo jeito, no Brasil não tem isso. É por isso que a lei fala em cota fixa, não cota flutuante, não cota variável. Então, se a cota fixa, ela é fixa. E eu só não lembro como é que eles fazem essa limitação, se tem um tempo que começa, etc., porque senão ela vai flutuar. Mas a lei fala em cota fixa. E só para tumultuar um pouco mais nossa conversa, eu acredito que qualquer pessoa no Brasil consiga apostar em qualquer site americano aqui. Eu acho que não tem nenhum tipo de barreira nem legal, nem tecnológica, no sentido de estar bloqueado, né, a navegação nesses sites. Pode ter sites bloqueados já,
que estão explorando o mercado brasileiro. Então, pode ter. Se não tiver bloqueado, o próprio conselho da internet você vai acessar. E depois vem a questão do pagamento, né? Então, eles não aceitam Pix. Tem a questão também do Tem cartão que de ser crédito. cartão de crédito, E aí o cartão é processamento internacional, alguns vão depender daquela liberação. Então, não é tão fácil assim, mas se não tiver bloqueado, tá acessível. Eu vou, inclusive, é que eu não vou conseguir pesquisar porque eu estou aqui, mas depois estão todos incitados aí a pesquisarem e me contarem se dá para acessar. O MGM, a MGM, né? O MGM Cassino tá online. Não, tem tantos, né? Tem um monte. E eu nunca perguntei para ninguém no Brasil se eles conseguiam acessar para apostar aqui. Uhum. Bacana. Eu também não Eu sei. queria agradecer. Oi? Eu também não sei. Eu cheguei aí a Las Vegas para estudar a galera que aposta, né, para fazer um estudo ali sociológico. E eu consegui ficar 3 dias em Las Vegas e não apostei nada, nenhum dólar. Eu deveria ter apostado, né? Poderia ter ganhado alguma coisa. Mas eu sou fraco demais nisso. Quem gosta gosta muito e quem não é adepto a essas coisas simplesmente não fica Não tentado, né? Assim, fica. eu acho que é o nosso caso, né? Eu simplesmente ignoro. Também É, não, não- não me atrai. é. Pra falar a verdade, às vezes que eu fiz uma apostinha foi porque eu ganhei a ficha. Então, sabe aquele estímulo? Ele dá a ficha, assim, às vezes até o sujeito ganha e começa a jogar mais ainda, né? Exato. Enfim, e foram assim, acho que eu ganhei uma vez só um pouquinho, um punhadinho de moedas, nada demais. Para incitar aqui a possível ilegalidade, as maiores bets americanas que eu estou vendo aqui é o Bet MGM, o DraftKings e a outra que é FanDuel, que é mais chatinho de pronunciar para quem fala português. São as três maiores. Depois, visitem quem tiver aí no Brasil e me contem se vocês conseguem entrar nelas. Pô, eu queria agradecer muito o papo. Eu sei que é um papo cheio de variáveis e questões muito específicas, mas eu acho que a ideia foi dar um overview para todo mundo que participou com a gente e logicamente, apresentar para os meus seguidores vocês, para as pessoas poderem seguir do lado jurídico, entenderem mais o que se passa e do lado comportamental, né, Tiago? Tomarem juízo. Muito Tem bom, conosco foi um sempre. prazer. Tiago, repassa como as pessoas te encontram, Uhum. além do Instagram. Aqui, aqui no Instagram, Papai Financeiro, no link da minha bio ali, tem um Linktree, né, com alguns links, e aí tem um link para contratar a gente, para acionar o nosso time comercial, para a gente falar sobre as soluções que a gente tem aí para as empresas, para as pessoas. A gente está lançando uma nova turma de mentoria no final de janeiro, com novidades. A gente está com uma plataforma agora de planejamento financeiro que vai acompanhar a pessoa durante o tempo. Então, estamos aí desenhando essas soluções para ajudar a pessoa, independentemente da renda, da profissão, do estágio de vida que ela esteja, para que ela possa ir acompanhando a vida financeira dela de uma forma mais efetiva. Mas eu estou aí no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, só mandar direct que a gente responde. Se não encontrar os links, a gente está à disposição aí de vocês. Obrigado pelo Maravilha. convite novamente, viu, Bruno? Mais uma vez. Eu que agradeço e bacana te reencontrar mesmo que virtualmente, né? Com certeza. E agora sim, doutor Renato, eu imagino que o seu trabalho seja absolutamente voltado a grandes clientes, empresas e eventualmente pessoas físicas com algumas demandas muito específicas, não? Ou eu falei É besteira? isso mesmo, exatamente. Mas tem um braço, não é um braço, tem vamos chamar de uma escola independente, que chama Opsibloom Academy. Nós fazemos cursos específicos e temos também cursos envolvendo esse tema da legislação de betting. Então deixo também esse convite, todas as minhas redes, @Renato Opsibloom. A gente traz aqui esclarecimentos sobre questões jurídicas, legais e até de vida. E aproveitando aqui para desejar um feliz e abençoado Natal a todos. Obrigado pelo convite. Feliz
Natal para vocês dois e para todo mundo que nos acompanhou. Eu que tenho que agradecer por vocês terem participado. O Diego deu o no-show aí, não apareceu. Lógico que eu vou fazer uma brincadeira com muito respeito, né? Mas pelo jeito, por isso que ele perdeu todo o dinheiro nas apostas. Ele parece não ser um cara muito regrado, mas as portas vão estar abertas. Ou ele ficou com medo, né? Que nós iríamos sabatinar ele aqui. Mas obrigado vocês dois pelo papo. Obrigado também todo mundo que nos acompanhou. E nos encontramos. Quando eu estiver em São Paulo, vou dar um alô para vocês dois para a gente se ver. Por favor, não esqueça. Combinado. Estamos esperando. Obrigado, boa noite. Abração. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.